Olá, meu nome é Elias e essa é a resolução da primeira semana do PET 1 de Matemática do primeiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. A distância entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Escrever essa distância na forma de notação científica. Seria escrever como da forma. Então, lembra que para escrever um número em notação científica, a gente tem que deixar apenas um único algarismo antes da vírgula. Então, como que a gente vai escrever? Vou colocar aqui um 1 e eu não vou deslocar o número para a direita para deixar depois da vírgula. Então, o expoente da base 10 será positivo. E quanto que vai ser esse expoente? Vamos ver quantos números a gente jogou para depois da vírgula. 4, 9, 6, 0, 0, 0, 0, 0, vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar aqui, ó. Joguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, não foi? Então aqui vai ser 10 elevado a oitava. Quando a gente tem zeros à direita da parte decimal, a gente pode desconsiderar ele, que ele não altera o valor do número. Então aqui é a mesma coisa que 1,496 vezes 10 elevado a oitava. Qual que é a alternativa? Então essa é a letra A. Número 2. O número 4,123 vezes 10 elevado a menos 7, escrito na forma decimal, é... Então agora a gente vai fazer o contrário. 2, 3 vezes 10 elevado a menos 7. Então, quantas vezes que eu desloquei o 4 para deixar ele antes da vírgula? Eu desloquei ele 7 vezes. Então, a gente vai ter que andar para trás. Então, se eu deslocasse uma vez, ele ficaria aqui. Se eu deslocasse duas, ele ficaria aqui. 3 aqui. 4 aqui. 5, 6. Então, aqui, ó, ele vai ficar na sétima posição. Então, vai ser 4, 1, 2, 3, ó. Vamos conferir, transformar o número que a gente achou agora para a notação científica. Então, o 4 vai andar quantas casas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? O expoente aqui vai ser 10 elevado a menos 7, porque eu desloquei 7 casas. Número 3. O valor da expressão A mais B sobre AB para A igual a 1/3 e B igual a 2/5 é igual a... Então, no lugar do A, a gente vai colocar 1/3. Então, onde tiver um A, coloca 1/3. Vai ficar 1/3 mais... Quanto que vale o B? B vale 2/5. Dividido por A vezes B. Então, vai ser 1/3 vezes 2/5. Então, soma de fração com denominadores diferentes. Ó. Repara nessa regrinha aqui, ó. Eu vou fazer um desenho, ó. Coloquei uma setinha para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Então, depois que você realizou esse desenho, basta multiplicar os números para onde que a setinha está apontando. Aqui na parte de baixo, não está apontando para o 3 e para o 5? Então, no denominador aqui, ó, vai ficar 3 vezes 5. 5 não está apontando para 1 que está lá em cima? Então, vai ser 5 vezes 1. Mais o sinal aqui. E aqui, ó, o 3 está apontando para o 2, não tá? Então, vai ficar 3 vezes 2. Dividido por multiplicação de frações. É numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 5 dá 15. Vamos ver quanto que é isso aqui, ó. 5 vezes 1 é 5. 3 vezes 2 é 6. 5 mais 6 dá 11. Dividido por 3 vezes 5 dá 15. Isso tudo está dividido por 2 sobre 15.
Então, quanto que isso aqui é? Divisão de frações. Então, para transformar a divisão em uma multiplicação, eu inverto aqui, ó, o denominador. Aqui não é 2 sobre 15. Então, na multiplicação vai ficar 15 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 11 sobre 15 vezes 15 sobre 2. Numerador com numerador, denominador com denominador na multiplicação. Ó, eu tenho 15 multiplicando em cima e 15 multiplicando embaixo. Então, eu posso cortar. Então, ficou 11 dividido por 2. Qual que é a alternativa? Vamos ver aqui, ó. Quanto que é 11 dividido por 2, ó? 1 é menor do que o 2, não é? Então, eu vou ter que pegar o 11. Por quanto que eu multiplico 2 para chegar próximo de 11? Multiplico por 5. 5 vezes 2 dá 10. 11 menos 10 dá 1. 1 é menor, então vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego o zero emprestado, eu coloco uma vírgula. Por quanto que eu multiplico 2 para chegar em 10? Multiplico por 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Então, quer dizer que essa fração aqui, ó, ela é equivalente a 5 inteiros com 1 meio, né? Que 0,5 é igual a 1 sobre 2. Então, a alternativa é a letra C. A resposta da número 2 é a letra D. Questão número 4. Sabemos que para calcular a área da figura geométrica retangular, devemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Então, o comprimento é expresso pelo 3x mais 5 e a largura por 2x. Dessa forma, representamos algebricamente a área do retângulo a seguir. Como? Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Quer multiplicar 3x mais 5 vezes 2x. Então, fazer a distributiva vai ficar 3x vezes 2x mais 5 vezes 2x. 3 vezes 2 dá 6. X vezes x é x ao quadrado. Ó. Tem 2x multiplicando. Mais 5 vezes 2 dá 10. Então, aqui vai ser 10x. Qual é a alternativa? Letra B. Questão número 5. Complete a tabela a seguir. O dobro de um número, na linguagem usual, em expressão algébrica, é 2x. Estou dobrando o número, estou multiplicando por 2. O triplo de um número, mais 5. Então, o triplo de um número, eu estou multiplicando por 3. Então, vai ficar 3x mais 5 que fala. Um número menos 4. Então, eu não sei qual é esse número. Então, eu coloco o x. Eu estou subtraindo 4. O quadrado de um número menos 1. Eu não sei qual é esse número. Então, vai ser x ao quadrado menos uma unidade, que ele está falando aqui, ó, menos 1. O triplo de um número. Se eu falo triplo, eu multiplico o número por 3. O triplo de um número, menos 2. Tá? O triplo de um número, eu estou multiplicando ele por 3. E ali está falando que eu tenho que subtrair 2. A metade de um número. Quando eu falo a metade, eu multiplico o número por meio. Então, isso é meio vezes x. A metade de um número mais 7. Então, a metade de um número eu multiplico ele por meio. Mais 7, que ele falou aqui. A soma de um número com o seu triplo. Tá? Eu não sei qual é esse número e eu estou somando ele com o triplo dele. Agora dá para juntar os dois, ó. Ambos têm x. Quanto que é 1 mais 3? Dá 4x. Então, x mais 3x dá 4x. A diferença de um número e sua terça parte. Ó. Eu não sei qual que é esse número, então vou chamar ele de x. Menos, que é a diferença. Terça parte é a mesma coisa que 1/3. Esse é 1/3 de x. Vamos resolver isso aqui, ó.
que dá para juntar os dois termos. X menos 1/3 de x. Ó, quando a gente não tem denominador, é a mesma coisa que está dividindo o número por 1. Então, vamos para a regrinha. Ó. Multiplica o que está embaixo e depois multiplica cruzado. Ó. Então, como que isso aqui vai ficar? Ó? Embaixo vai ficar 1 vezes 3. E em cima, ó, o 3 está multiplicando x. Então, vai ficar 3 vezes x. O sinal aqui é negativo, então é menos. E 1 vezes 1x ali, não é? Que dá x. 3x menos x é 2x. 1 vezes 3 dá 3. Então quer dizer que a diferença de um número sua terça parte é a mesma coisa que 2x sobre 3. A diferença de 3 números consecutivos, ó. Eu não sei qual que é esse número, então eu vou chamar ele de x. Então quer dizer que o segundo vai ser o x mais 1 e o terceiro será o x mais 2. Ó. Pensa assim, ó, se o x fosse 1, aqui seria 1, né? Então o segundo número, ó, 1 mais 1, 2. O terceiro número, 1 mais 2, 3. Eles são consecutivos, correto? Então vamos resolver aqui em cima também, ó. X menos x mais 1 menos x mais 2. Isso aqui é igual. O x, eu estou só repetindo ele, agora é jogo de sinal aqui, ó, na distributiva. Ó. Menos com mais, quando eu não coloco o sinal antes da variável, quer dizer que ela é positiva. Então, menos com mais dá menos. Então, aqui vai ser menos x. Menos com mais aqui do mais 1 dá menos. Então, vai ser menos 1. Segunda parte. Menos com mais dá menos. E menos com mais também dá menos. Então, vai ser menos 2. Então, vamos juntar tudo de um lado. Ó. X menos x é igual a 0. Todo número menos o próprio número dá 0. Aí sobrou ali, ó, menos 1 com menos 2. Quando o sinal é igual, a gente soma os algarismos e conserva o sinal. Então, 1 mais 2 dá 3 e o sinal é negativo. Então, vai ficar menos 3. E sobrou aqui, ó, o menos x. Então, qual que é a expressão? Menos x menos 3. Ou menos x mais 3. Porque quando eu multiplicar aqui o sinal negativo fazendo a distributiva, eu vou voltar aqui nessa expressão algébrica. Ok? Então aqui vai ser igual a menos x mais 3. O quíntuplo de um número. Quíntuplo, estou multiplicando aí por 5. Vai ser 5 vezes x mais 20 é igual a 30. Então vamos resolver aqui também. 5x mais 20 é igual a 30. O objetivo é eu isolar a variável x, deixar ela sozinha. Então, vou jogar tudo que não tem o x para o outro lado. Ó. Aqui não é mais 20. Quando eu troco ele de lado, tem que inverter a operação dele. Aqui eu não estou somando, então vai para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 5x, vai ser igual a 30 menos 20. Ó. Ele estava somando, passou subtraindo. Então, aqui 5x vai ser igual a 10. Agora, para isolar o x, o 5 não está multiplicando aqui, ó. Qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, se o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, isso aqui vai ser igual a 10 dividido por 5, que é igual a 2. Então, aqui, ó, o resultado dessa expressão algébrica é x igual a 2. Quadrado da soma de dois números. Então, eu vou somar dois números, por exemplo, x mais y, que eu não sei quais números eles, e vou levar eles ao
quadrado, quanto que é isso aqui, ó? Vamos resolver aqui, ó. X mais y ao quadrado. A mesma coisa aqui. X mais y vezes x mais y. Tudo bem? Então, vamos fazer a distributiva. Se é x vezes x mais x vezes y mais y vezes x mais y vezes y. Ó, x vezes x é a mesma coisa que x ao quadrado. Estou multiplicando 2x aqui, ó. Mais x vezes y. Y vezes x é a mesma coisa que x vezes y. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, vou transcrever aqui como x vezes y. Mais y vezes y é a mesma coisa que y ao quadrado, que eu estou multiplicando 2y aqui, né? Então, como que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado mais xy mais xy não são partes iguais. Então, eu conservo a parte e somo os algarismos que está do lado dela. Como não tem nenhum, é a mesma coisa que tem o número 1. Então, aqui vai ficar 1xy mais 1xy, que é igual a 2xy mais y ao quadrado. Então, o quadrado da soma de dois números será x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. O triplo da soma de um número com 5. Tá? Se eu estou falando triplo, eu estou multiplicando por 3. E eu estou somando um número que eu não sei com 5. Certo? O triplo da soma é 3 vezes de um número que eu não sei com 5. Então, vamos fazer a distributiva. 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 5 dá 15. O quadrado de um número mais 1. Vamos fazer aqui em cima. O quadrado de um número mais 1 é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado. Ó. Quadrado de x mais 1. Então, vamos escrever. Ó. X mais 1 ao quadrado é igual a x mais 1 vezes x mais 1. Vamos fazer a distributiva. Ó. Vai ficar x vezes x mais x vezes 1 mais 1 vezes x mais 1 vezes 1. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 1 dá x. 1 vezes x dá x. 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui é igual a x ao quadrado mais x, 1x mais 1x, vai ser 2x mais 1. Então, quer dizer que o quadrado de um número mais 1 é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. A décima parte de um número. A décima parte, décima faz lembrar de 10, não faz? Então, não sei qual que é esse número. Então, vou dividir ele por 10. Então, a décima parte do número. O produto é multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Então, eu quero aqui, ó, x mais y, que é a soma. Estou multiplicando pela diferença deles, ó. X menos y. Então, vamos ver quanto que é isso aqui, ó. X mais y vezes x menos y vai ser igual, fazendo distributiva, ó. X vezes x mais x vezes menos y, vai ser x vezes menos y mais y vezes x mais y vezes menos y.
Então, x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos y, mais com menos dá menos. Então, x vezes y mais y vezes x é a mesma coisa que x vezes y. A ordem dos fatores não altera o produto. Menos, porque ó, mais com menos dá menos. Y vezes y dá y ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual a x ao quadrado menos xy mais xy é zero. Todo número menos o próprio número dá zero. Então, menos xy mais xy é zero. Sobra só o menos y ao quadrado. Então, produto da soma pela diferença de dois termos é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo número. A diferença, subtração, entre o dobro e a metade do número. Então, o dobro de um número eu tenho que multiplicar ele por 2, então vai ser 2x, menos. A metade é a mesma coisa que o número dividido por 2. Vou fazer aqui em cima. 2x menos x sobre 2. Quando eu não tenho nenhum número no denominador, é a mesma coisa que está dividindo por 1. Agora vamos para a regrinha, ó. Segue a setinha. Ó. Vou multiplicar os dois termos aqui embaixo e depois eu multiplico cruzado. Como que vai ficar? Embaixo vai ser 1 vezes 2. Em cima, ó, o 2 está apontando para o 2x, não tá? Então vai ficar 2 vezes 2x. O sinal aqui é negativo, então aqui é negativo. 1 vezes x. 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 vezes 2x dá 4x. 1 vezes x dá 1x, então aqui vai ser menos x. Dividido por 1 vezes 2 dá 2. Que vai ser igual a 4x menos 1 dá 3x. 4x menos x dá 3x, dividido por 2. Então, quer dizer que a diferença entre o dobro e a metade do número é a mesma coisa que 3x sobre 2. O quadrado da diferença dos dois termos. Então, eu quero o quadrado da diferença entre dois termos. Ó. Então, a diferença entre dois termos ao quadrado. Quadrado da diferença entre os dois termos. Isso aqui vai ser igual a x menos y vezes x menos y. Vai ficar x vezes x, que é igual a x ao quadrado, mais x vezes menos y, que é menos xy, menos y vezes x também é menos xy. E agora, menos y com menos y. Menos com menos dá mais. Então, vai dar mais y ao quadrado. Então, isso aqui é igual a x ao quadrado. Vou juntar os dois termos. Ó. Eles possuem o mesmo sinal. Então, somos algarismos e conservo o sinal. Então, 1xy mais 1xy é igual a 2xy mais y ao quadrado. Então, o quadrado da diferença dos dois termos é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então, a diferença entre a diferença dos dois termos ao quadrado e a soma é só o sinal aqui do segundo termo. Quando na soma é positivo, na subtração esse sinal aqui vai ser negativo. Agora, o cubo da soma de dois termos. Então, eu quero somar dois termos e elevar ao cubo. Então, quanto que isso aqui vai dar? X mais y elevado ao cubo. Mesma coisa que x mais y vezes x mais y vezes
x mais y. Isso aqui vai ser igual a quanto? Essa primeira parte a gente já calculou, ó. Isso daqui, ó, é a mesma coisa aqui. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, nós multiplica essa parte pelo que sobrou aqui, ó, o x mais y. Tudo bem? Então, vamos fazer a distributiva. Aqui vai ficar x ao quadrado vezes x mais x ao quadrado vezes y mais 2xy vezes x mais 2xy vezes y mais y ao quadrado vezes x mais y ao quadrado vezes y. Então, onde está? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Eu estou multiplicando 3x aqui, ó. Mais x ao quadrado vezes y mantenho. Mais 2xy vezes x, ó, eu estou multiplicando 2x, não estou? Então vai ficar 2x ao quadrado, que tem 2x na multiplicação, vezes y. Mais, aqui ó, tem 2xy vezes y, tem 2y na multiplicação, então vai ficar y ao quadrado. Aqui vai ficar 2x y ao quadrado, mais y ao quadrado x, mais y ao cubo. Ó. Y ao quadrado vezes y dá y ao cubo. Então, vamos ver se tem termos iguais aqui para a gente juntar. Eu só tenho 1x ao cubo, mais, ó, aqui eu tenho x ao quadrado y. Vamos ver se tem outro lugar aqui que tem, ó, do lado dele, ó. Não tem 2x ao quadrado y. A parte literal do número não é igual. Um é x ao quadrado y, o outro também, não é? Então, 1 mais 2 dá 3. Então, vai ser 3x ao quadrado y. Mais, essa parte aqui também são iguais, não são? Xy ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado x. Então, posso juntar os dois. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, vai ficar 3x y ao quadrado. Lembrando que a gente pode inverter esse número aqui, ó. Y ao quadrado x é a mesma coisa que x vezes y ao quadrado. A ordem dos fatores não altera o produto. Mais aquilo que sobrou, que é y ao cubo. Então, o cubo da soma de dois termos é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal, deixe seu like, tchau, tchau.